Gente linda, boa noite. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí me escutando bem, me vendo bem? Contem para mim, escrevam aqui se está tudo certo. Morgana, Selminha, Devânia, a Rosane, Débora, a Valéria. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Mandinha, Mel, Jaqueline, Luciane, a Marilei. Quem mais? Quem mais? Olguinha maravilhosa, a Adriana, a Elo, a Cida tá sempre aqui. Maria Guirão linda, Adriana. Deixa eu ver quem mais. Silvana linda, Juscelia, Aninha, Rejane, a Jaque, Ana Sofia. Gente, todo mundo sejam bem-vindos e bem-vindas. Finalmente chegou o dia, né, Morgana? Quanto tempo esperando! A Morgana, gente, acho que uns 3 meses atrás ela já queria se inscrever nesse curso. Só estava esperando abrir. Mara, eu vou fazer o Neuro Feng Shui. Mara, quando que você vai abrir o Neuro Feng Shui? E não só ela, várias pessoas estavam esperando também. E é muito bom ter vocês aqui conosco. Conosco, isso é muito bom. Vamos começar o nosso encontro com o pé direito, nesse lugar, assim, de grande transformação, de profunda transformação. E eu preciso contar para vocês, já vou contar na primeira aula, tá, gente? Que vocês entram aqui, né, pensando muito em ambientes, mas vocês vão sair daqui com uma vida mudada. Porque a gente muda a nossa vida quando a gente vem para cá. Mara, como assim? Como uma vida mudada? Gente, aprender a ler, a interpretar, a perceber os nossos ambientes e os nossos conflitos é uma grande transformação na nossa vida. É incrível. Você que está aqui, sinaliza com o pessoal que está sem áudio, pede para eles sair e entrar da sala novamente, tá? Às vezes é só isso que eles precisam fazer. Quando isso acontecer com vocês, gente, vocês entrarem e não estarem me escutando, sai da sala e volta de novo, tá? Possivelmente só alguma configuração ali. E eu vejo das minhas alunas, elas falam isso, né? Porque o que que acontece? Quando vocês estudam sobre os ambientes, vocês vão estudar sobre comportamento, vocês vão estudar sobre conflitos, vocês vão estudar sobre neurociência, vocês vão começar a entender um monte de coisa, um monte de coisa. Esse curso, ele praticamente deveria ser um curso da área da saúde, sabe? Porque vocês vão aprender coisas que às vezes os profissionais da saúde não sabem e não têm acesso a esse tipo de informação. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Coisas totalmente diferentes, coisas totalmente que a gente não vê no dia a dia, porque, gente, uma coisa que eu não gosto é de trazer cópia do que os outros estão fazendo ou falando. Tanto que eu não fico olhando, seguindo ninguém da área de Feng Shui. Por quê? Porque eu não gosto de entrar nessa coisa de cópia. Eu não quero que você venha e aprenda as mesmas coisas que você aprendeu num outro curso. Eu quero que você venha e aprenda algo totalmente diferente, aprenda algo totalmente transformador, que seja curioso para você, porque a curiosidade é algo que nos instiga a estudar cada vez mais. Então, que seja um assunto sempre curioso para você e que você aprenda de forma fácil. Porque quando eu fui aprender, eu construí algo para eu aprender de forma fácil. Então, eu também quero que vocês aprendam de forma fácil. E a gente vai começar na aula de hoje já aprendendo de forma fácil. Eu vou trazer toda uma introdução do que é que nós vamos estudar, como que a gente vai estudar os ambientes. Quem gosta de anotar, já pega papel e caneta, porque essa é a nossa primeira aula. Já cata isso, porque eu já vou trazer ensinamentos bem profundos para vocês e no final dessa aula eu quero que vocês me contem, Mara, realmente, toda aula, porque a nossa mantra é, toda aula é uma terapia. Então, no final dessa aula, a gente precisa, sabe, encontrar isso. Mara, essa aula foi uma terapia. Mara, essa aula foram 10 terapias para mim. Mara, essa aula equivale a 1 ano de terapia para mim. Então, toda aula é uma terapia. Mas eu vou mostrar na prática como que funciona essa tal de terapia. Como que é na prática, Mara? Meu Deus, a gente vai estudar ambientes, é uma terapia isso? É uma terapia. E eu vou mostrar para vocês como que tudo isso funciona. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Vou compartilhar. Depois eu mando para vocês esse material lá no nosso grupo, tá, gente? Depois encaminho lá para vocês, tá?
Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Rosane linda, só confirma se vocês estão vendo. Perfeito, ótimo. Então, vamos começar. Vou começar falando um pouquinho da minha história, porque eu praticamente, assim, só trouxe um ponto, o outro, mas eu não cheguei a aprofundar isso ou trazer detalhes para vocês em relação a tudo isso. Então, deixa eu falar um pouquinho como que foi a minha conexão com o Feng Shui, como que aconteceu essa experiência, que eu acho bem importante vocês saberem, para vocês também levarem isso como uma âncora para vocês. Porque hoje a história que eu vou contar é minha, mas amanhã depois a história é de vocês. Como que vocês começaram, quando que foi, quando vocês vão dar um curso, uma palestra, quando vocês vão se tornarem profissionais dessa área, vocês também vão contar como foi a história de vocês. Então, como foi a minha história? Eu sou fisioterapeuta, para quem não me conhece, e dentro da área da fisioterapia, a gente tem dois campos que a gente estuda, né? Um campo emocional e o campo físico. Então, eu trabalhei e atuei um pouco com o campo físico, sabe? Assim, torci o pé, quebrei meu pé, fiz uma cirurgia de ombro. Então, eu fui uma fisioterapeuta que trabalhei um pouquinho nessa área. E logo que eu me formei, eu fui morar em Concórdia, em Santa Catarina. Então, lá que eu trabalhei numa clínica, trabalhei no hospital lá da cidade também. Só que eu já comecei a estudar o campo emocional desde a época da faculdade. Porque, graças ao bom Deus, eu tive professores maravilhosos na minha época de faculdade e professores que tinham a percepção de que quebrar um pé, torcer um pé, sei lá, acontecer alguma fratura com você, não é simplesmente só uma torção de pé. Existe algo por trás daquilo ali. Quando eu entrei na faculdade, para mim, torcer o pé era só torcer o pé, era uma questão física, unicamente física e fisiológica. Quando eu fui e aprofundando tudo isso, meus professores foram me mostrando que talvez nós temos conflitos que nos levem a torcer o pé. Então, eu entrei na faculdade achando que as afecções físicas, as nossas doenças físicas, era só físico. Com o passar do tempo, eu fui identificando que não era só físico, que tinha um emocional por trás disso tudo. E aí, já durante a faculdade, olha só que interessante, né? Durante a faculdade, ó, a Alce, né? Quebrei meu dedão do pé há poucos dias. Alce, meu bem, não é só um quebrar o dedão. Existe algo por trás disso tudo, bem profundo, e que a gente pode adentrar tudo isso. E aí, durante a faculdade mesmo, eu comecei a fazer uma especialização em cefaleia e enxaqueca. E a base disso tudo é só emocional, né? Então, a gente libera pontos de dor que geram cefaleia e enxaqueca, mas a gente tem que trabalhar com a parte emocional. E aí, olha só, nós vamos ter uma fase aí do nosso curso onde a gente vai trabalhar ou curando nossa relação com o dinheiro e com o trabalho. E lá nessas aulas do Criando Nossa Relação com o Dinheiro e com o Trabalho, a gente vai falar sobre propósito de vida, sobre missão de vida. Aí escuta que eu vou falar para vocês. Quando eu era pequenininha, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que minha avó tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E aí ela falava para mim, pega uma garrafa de água de vidro, e aí ela me fazia, que a gente colocava um tecido aqui e colocava a garrafa em cima. Quem já viu essa experiência ou quem já fez isso? E aí eu colocava, eu tinha 6 anos de idade, colocava a garrafa aqui na cabeça dela e ela pedia para mim orar. E eu orava o Pai Nosso, Ave Maria, fazia um monte de oração ali para melhorar a dor de cabeça dela. 6 anos de idade. Vocês escutaram qual que foi a minha primeira especialização? Em cefaleia e enxaqueca. Meu bem, segura essa dica, porque isso aqui vale ouro. Mara, qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha missão? O que que tu fazia quando tu era criança? O que que tu gostava de fazer? Ali que tá o fio. Ali que tá o fio. Ali que tá o segredo. Então, eu benzia ela para dor de cabeça. Benzia as crianças dos vermes, cortava. Quem lembra daquelas benzição de cortar fio de linha, aquelas coisas.
Fazia aquilo. Eu era uma criança, benzia as outras crianças do inferno. Pensa só. Mas fazia. Fazia. Era virada no não sei o quê. Gente, eu não sei como, assim, que as coisas aconteciam dessa forma. Mas eu fazia esse tipo de coisa. E aí, benzia as crianças, cuidava de criança, aquela coisa toda. Aí, olha só. Muitas coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui percebendo, ó, Ju, nossa, eu ainda faço isso. Aqui chamamos tirar o sol ou a lua da cabeça. Exatamente. A Fer, Mara, eu não lembro nada da minha infância. Fer, vamos trabalhar algo para você lembrar. Vamos trabalhar algo para você lembrar. Gente, olha só, quando eu tô lá, hoje eu tô lá no Insta, mas assim, vou esquecer que eu tô no Insta, gente. Quando a gente vem para cá, para as aulas, eu me permito ser mais livre e falar muitas outras coisas, porque lá no Insta tem muita gente olhando a gente, e aí é muito complicado falar certas coisas. Então, aqui a gente vai fazer um negócio diferente. Lá no Mastermind, que amanhã nós temos aula no Mastermind. Meu Deus, gente, vocês vão entrar no meu Mastermind. Vocês vão se apaixonar. Na verdade, vocês vão se apaixonar pelo neuro, vocês vão se apaixonar pelo biologia das relações, vocês vão se apaixonar pelo curando, vocês vão se apaixonar pelo Master. Olha quanta coisa vocês estão recebendo, gente. É muita coisa incrível. Vou ajudar vocês a organizarem também todo esse conteúdo para vocês não se perderem. Mas lá no Master, Débora, linda, quem que foi que mandou? Fer? Lá no Master, vamos organizar um encontro para a gente trabalhar nossa missão. Porque, meu bem, lá no Master a gente vai falar sobre missão de vida. Então, a gente pode organizar um encontro que a gente fale sobre isso e a gente constrói um diagnóstico seu, pessoal, entende? A gente vai te ajudar a você encontrar qual que é a sua missão. Se você já está na tua missão de vida, se você está longe da tua missão de vida, prometo para vocês que eu vou ajudar vocês nisso tudo, tá? Amanda também não lembra. Déborazinha, eu tenho enxaqueca desde a minha adolescência. A Jaque, eu brincava de dar aulinha em lojinha de brinquedos. Eu também quase não lembro de nada. Gente, como assim? Espero 2 anos para estar aqui e ter tudo isso. Lu, linda, seja muito bem-vinda. Então, quando entrei lá na faculdade, eu comecei a aprender e a perceber que um dedão machucado não é só um dedão machucado. E isso começou, e comecei a estudar tudo que existe a parte emocional. Então, eu entrei achando que um dedão machucado era só um dedão machucado, saí percebendo que, meu bem, um dedão machucado não é só um dedão machucado. Existem conflitos profundos atrás do dedão machucado, e que a gente precisa começar a entender tudo isso. Só que, assim, essa história de missão de vida, eu demorei muito tempo para identificar que eu estava na minha missão. Foi muito tempo depois que eu consegui identificar que tudo aquilo que eu fazia quando eu era criança, eu faço hoje na vida adulta de forma profissional. Então, tudo aquilo que a Mara fazia quando a Mara era criança, a Mara estudou, aperfeiçoou e se profissionalizou nisso tudo. Então, o negócio tem que ser, falei enxaqueca, você já lembra o que eu fazia. Eu lembro que eu adorava fazer planta baixa, eu fazia várias plantas baixas da nossa casa. Desenhava os ambientes, eu não sei se alguém que também fazia planta baixa, desenhava ambiente, desenhava casa, ou gostava de movimentar os móveis. Outra coisa que eu gostava também era de mexer nos móveis, arrumar os móveis, remodelar os ambientes. Eu era pequena e eu já era metida nesse negócio todo, adorava fazer essas coisas. E aí, com o passar do tempo, depois de muito tempo, eu percebi que, gente, os ambientes já faziam parte da minha vida. Eu lembro que eu era muito chata em certas coisas. Por exemplo, eu ia num lugar feio e eu não gostava de ficar. Não gostava de ficar, eu queria vir embora, queria vir embora. Sabe, você vai num lugar feio? E eu incomodava meus pais porque eu queria vir embora, porque eu queria vir embora. Meu pai me chamava de chata, de enjoada, porque não sei o quê, porque essa menina, porque essa menina. E aí hoje eu aprendi que os meus olhos, eles caçam o belo. Me incomoda de verdade num lugar feio. Me incomoda de verdade não estar num lugar harmônico. Sabe quando você quer o belo? Sabe quando teus olhos buscam essa coisa bonita? Gente, é isso, sabe? Meus olhos buscam o belo. E, e aí eu fui percebendo isso, gente, depois da adulta. Que então tudo aquilo que eu fazia quando era criança, hoje eu faço na idade adulta. E tem mais uma coisa que é bem maravilhosa, que é um recurso incrível que eu faço uso, que eu vou compartilhar também com vocês aqui.
Lá quando eu era criança, pequenininha, lá nos meus 12 anos, eu comprei um livro de ler as cartas, interpretar as cartas do baralho, e eu abria as cartas para minhas amigas, e adorava falar sobre o futuro e tudo que ia acontecer na vida delas. E aí, não sei se a Leila está aqui, a Leila era minha vizinha, e eu abria as cartas, a Leila entrou no nosso curso, deixa eu ver se a Leila está aqui. Acho que a Leila não está, não está? Acho que não, que nesse horário ela ainda está trabalhando. Leila, se estiver aqui, manda um oi, tá? Não vi a Leila aqui, mas enfim, a irmã da Leila, a irmã da Leila era muito minha amiga, a gente era amiguíssimas, e aí eu abria as cartas para ela e falava do futuro dela, com quem que ela ia casar, com quem que ela não ia casar, aquela história toda. E aí depois de adulta, um dia, ai, tá ali, linda! A Leila está como iPhone. Leila, vou te orientar a você colocar o seu nome. Depois a gente passa para vocês como que vocês colocam o nome de vocês aqui, tá? E aí eu aprendi, né? Brincava com tudo isso. E teve uma vez, uma suíça, a Mariane. Ela é uma suíça, ela veio para o Brasil dar um curso de tarô sistêmico. Eu nem sabia direito o que era aquilo, mas decidi ir para essa experiência. E foi uma das maiores experiências da minha vida. E não tem nada de adivinhar futuro, gente. Não é nada disso. Não é nada disso. O tarô, os arquétipos, eles trazem aquilo que está no seu inconsciente. Ele traz aquilo que você não quer ver. Ele mostra aquilo que você esconde. Sabe aquilo que você esconde? O tarô mostra. É incrível. Vocês vão viver uma experiência comigo com o tarô. Uma não, várias. Aguentem e aguardem que a gente vai chegar nesse lugar. Então, eu fui percebendo que tudo aquilo que eu gostava de fazer quando eu era criança, eu me profissionalizei e estudei e faço hoje na idade adulta. Então, se você não sabe, se você está na tua missão de vida, se você está fazendo aquilo que você ama, perceba o que você fazia quando você era criança. Mara, não lembro de bulhufas nenhuma, não tenho ideia do que eu gostava, do que eu fazia. Aguente firme, que nós vamos ter uma aula lá no Mastermind. O Mastermind se chama, gente, Secretas no Grande Salão. Jesus amado, por que este nome? Vou contar mais à frente para vocês, quando a gente tiver nosso encontro de manhã, eu vou contar para vocês por que esse nome, qual que é a âncora desse nome, que é uma história bem linda. Vou trazer tudo para vocês. Então, quando eu saí da faculdade, já fui trabalhando nessa área física, mas estudando sobre a questão emocional. E aí estudei epigenética, estudei neurociência, estudei biologia celular, estudei um monte de coisa. E quando eu saí da faculdade, eu percebi que tinha uma coisa que não era nem o físico, que não era nem o emocional, que existia algo que vem antes do físico e do emocional. E sabe o que é que vem, gente? O ambiente. O ambiente vem antes do físico, o ambiente vem antes do emocional. E o ambiente se chama epigenética. O que é epigenética? Está acima da genética. Acima da genética. Um exemplo, eu já dei lá nas lives, mas vou falar para vocês, vou dar um exemplo aqui para vocês. É um exemplo bem simples para vocês compreenderem. Todo mundo que estão aí no Insta estão gostando das aulas, gente. Vem pra cá, vem aqui no Zoom comigo, tá? Olha só. Eu dei um exemplo, e eu vou repetir porque acho que é um exemplo bem simples e que fica bem claro para vocês conseguirem compreender. Lá na natureza, os esquilos, os animais, quando começa a se aproximar o inverno, eles coletam alimento para armazenar, para eles se alimentarem durante o inverno, né? Que é o momento de recolhimento deles. Perfeito. Quando a gente vai ler um livro de genética, gente, por isso que saber das coisas é algo impagável. Impagável. Você ter conhecimento é algo maravilhoso que você pode fazer na sua vida. Então, quando você lê um livro de genética, o que o livro de genética vai dizer? Que essa atitude dos esquilos é uma atitude onde eles fazem porque tem um conhecimento, tem uma informação genética. É essa informação que os livros vão trazer para vocês. Só que olha só que interessante. Vocês conseguem entender que não é genético e é epigenético?
Porque lembra, o que é epigenético? O ambiente, a influência do ambiente na nossa vida. O que está acontecendo no ambiente que faz com que os esquilos vão recolher e armazenar alimentos? O que tem, gente? A mudança de temperatura, a mudança de estação. Então, não é genético a atitude que os esquilos têm de ir lá e fazer reserva de alimentos. É epigenético. Começa a mudar as estações, começa a mudar a temperatura, ele percebe que tem que começar a coletar alimentos. Vocês estão conseguindo e começando a compreender que o troço é muito incrível, muito maravilhoso e muito mais profundo que a gente possa imaginar? Perfeito. E é nesse profundo que a gente vai ir, porque eu não gosto de entregar coisa pouca. Não gosto que vocês venham aqui para vocês aprenderem o que está no Google. A gente tem que vir aqui e ir para um lugar magnífico. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas o número de partos é muito maior durante o verão ou temperaturas quentes do que durante o inverno. Porque o nosso corpo, ele tem um sentido biológico, e quem já teve filho no inverno sabe que difícil que é ter um filho no inverno. Eu tive, Arthurzinho nasceu no inverno. O quanto é difícil ter um filho no inverno, e o João nasceu no verão. Muito mais fácil no verão. Um bebê recém-nascido, os cuidados com o bebê recém-nascido. Então, o nosso corpo, ele tem um conhecimento epigenético, que até mesmo nós ovulamos mais em épocas onde as crianças vão nascer em temperaturas mais quentes. Gente, olha que incrível tudo isso. Então, ter esse tipo de conhecimento, ai, é magnífico. É você ir para um lugar assim, sabe? E você tá assim, está em outro lugar. E agora eu me lembrei de uma história minha, porque eu gosto de trazer essas coisas maravilhosas para vocês. Eu gosto de trazer isso para vocês. Gostar do verão e inverno tem explicação? Tem. Amandinha, se você não viu, lá no meu Insta tem uma postagem falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Depois, se eu lembrar, qualquer coisa, vocês me lembrem, me mandam uma mensagem lá nos stories, que eu coloco essa postagem lá subo ela nos stories para vocês verem. Uma postagem que fala exatamente sobre essa questão de temperatura, até mesmo fiz uma live sobre tudo isso. Teve uma vez, olha só, lá em 2009, 2010, gente, isso faz muito tempo. Eu fui estudar em São Paulo, e aí, tava em São Paulo, a gente foi num restaurante de comida árabe, e tava eu com alguns colegas e o nosso professor, e nós estávamos numa mesa jantando. E lá no restaurante tinha fotos assim, fotos de família, coisa nesse sentido. E o pessoal falou, nossa, olha que lindas essas fotos e tal. E tinha os donos do restaurante com um homem numa foto. E aí uma das gurias falou bem assim, deve ser o filho dele, alguma coisa nesse sentido. Gente, isso lá em 2009. Aí eu olhei para aquela foto e falei, não, não é o filho dele. É o Olivier que está na foto com eles. Aquele chefe de cozinha, sabe? Lembram? Daí todo mundo, mas quem é esse? Eu falei, um chefe de cozinha. Todo mundo ficou, porque ninguém sabia quem que era o cara. E eu sabia, porque graças a Deus assistia GNT naquela época. Então, você ter um outro tipo de conhecimento e outro tipo de informação, a gente te coloca num lugar de respeito muitas vezes, te coloca num lugar de admiração. Então, quando vocês vêm estudar aqui sobre os ambientes, eu quero que realmente isso transforme a vida de vocês e que realmente, quando vocês falem sobre isso, vocês estejam num lugar de respeito e que vocês não fiquem levando informação tipo, dê 3 pulinhos, pise com o pé direito, agora faz isso porque vai trazer prosperidade na sua vida. Porque não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é nada disso. É a gente compreender como que os ambientes nos influenciam e como que a gente vai influenciar esses ambientes. É muito mais profundo. Até esse final de semana, eu estava vendo uma professora, e aí, a gente não estou julgando, pelo amor de Deus, não entendo disso. Mas, assim, dentro da minha cabeça, eu não consigo compreender. Se vocês conseguem, escreva aqui para mim. Por exemplo, você falar 3 vezes que você é uma pessoa próspera, e isso vai te deixar uma pessoa próspera.
Gente, isso para mim, assim, meu cérebro não consegue tomar isso, sabe? Porque a prosperidade, a abundância, ela é tão ampla, tão complexa ao mesmo tempo, porque vai da sua postura, vai do seu mindset, vai da sua estratégia, vai um monte de coisa. Quero prosperar no meu negócio. Só falar 3 vezes por dia que eu sou uma pessoa próspera. Vai fazer isso? Não vai. Eu, Maraísa, não acredito que vai, gente. Você precisa ter uma visão, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma postura. Você tem que acreditar que você é uma pessoa próspera, mas só falar isso não é suficiente. A gente tem que ir para um outro lugar. E é sobre isso tudo que eu quero ensinar para vocês. Então, quando eu fui estudando, eu percebi que existia uma coisa que se chamava epigenética e que eram os ambientes que influenciavam as nossas emoções. Então, quantas vezes vocês já foram num ambiente que te deixou adoecido? Por exemplo, fui num ambiente de trabalho. Meu Deus, Mara, aquele ambiente de trabalho me adoeceu. Mara, eu tive um relacionamento, aquele ambiente que eu vivia com aquela pessoa me adoeceu. Mara, eu fui visitar uma pessoa. Nossa, aquele ambiente dela era tão maravilhoso que eu saí de lá super bem. Você consegue entender que o ambiente nos influencia a todo momento. Você ir morar numa casa onde tem um ambiente que não é legal, tu vai adoecer nessa casa. Então, antes das emoções, existe o ambiente. Antes do conflito biológico, antes de eu estar depressiva, existe um ambiente que me deixa depressiva, que me coloca nesse lugar. Tá fazendo sentido, gente? Tá todo mundo compreendendo? Escrevam para mim se estão conseguindo compreender. E aqui no Insta, tá cheio de gente no Insta. Por que vocês não vêm aqui no Zoom me ver, gente? Sim? Perfeito. Ótimo. E aí eu fui estudando, fui seguindo, trabalhando. Nessa altura do campeonato, eu já tinha um consultório, já trabalhava só na área emocional. E aí, chegou um momento que eu escutei alguma coisa sobre Feng Shui e decidi estudar o que era essa tal de Feng Shui. E eu fiz, quem sabe, com a maioria de vocês está fazendo aqui. Nunca estudou Feng Shui e já se inscreveu na formação. Veio com os 2 pés no negócio. Eu fiz a mesma coisa. Nunca tinha estudado, nunca tinha conhecido nada, já entrei na formação e fui fazer essa formação toda. E quando cheguei lá a estudar o Feng Shui, imaginei eu com a minha cabeça de ambiente estudando Feng Shui. Quando a professora ia falando as coisas, eu ia entendendo quais eram as âncoras do Feng Shui e o meu cérebro ia trazendo assim, isso é importante porque o teu cérebro vai perceber isso dessa forma. Isso é interessante porque age dessa forma no teu comportamento. Então, a professora ia fazendo os ensinamentos do Feng Shui e aqui dentro de mim, eu ia percebendo por que o Feng Shui orienta a fazer aquilo que é para fazer. Dentro do nosso comportamento humano e dentro do nosso cérebro. Gente, quando eu saí daquela aula, saí surtada. Surtada no bom sentido, tipo, surtada de gente eureka. Isso é muito massa. E isso é muito legal. Nunca tinha estudado nada disso. E aí vim para casa, fiz pequenos ajustes, pequenas coisas. Coloquei uma cortina de tecido, porque eu não tinha cortina de tecido, eu tinha aquelas de rolo lá. Coloquei cortina de tecido, coloquei uns baguá lá, por lá, distribuí, e foi a única coisa que eu fiz, gente. Aí coloquei mesa de cabeceira, que eu não tinha mesa de cabeceira. A única coisa que eu fiz. Mas eu entrei de cabeça nisso, porque eu achei muito massa usar o que uma ciência de 4.000 anos orienta e eu trazer toda essa percepção com aquilo que a neurociência fala, do comportamento humano. Então, eu consegui entender. O Feng Shui fala para sentar dessa forma. Aí, eu fazia uma ponte. Por que é que tem que sentar dessa forma? O que o nosso cérebro quer ver quando ele senta dessa forma? E ali foi algo transformador. Entrei profundamente nessa energia do Feng Shui. E de verdade, gente, quando eu falo de verdade, é de verdade. Eu dormi de um jeito e acordei do outro. Eu percebi que a minha prosperidade foi para um outro nível muito maior. E eu comecei realmente a transformar a vida dos meus pacientes.
porque eles vinham para o consultório, eles ficavam ali 1 hora, 2 horas por mês, e todo o restante do tempo na casa deles, envolto aos conflitos. Então, o que eu fazia com eles, por exemplo, eles vinham, a gente trabalhava a carga emocional. Quem é que é da área da ajuda? Coloca para mim. Quem é que é da área da ajuda? Escreve eu, só para eu compreender. Compreendendo tanto que maratonei o curso e fiz muito mais modificações na minha casa. A Ju, a Érica, a Rô, Jaque, a Pri, a Ju também tá aí. Perfeito. A Ju, outra Ju, a Reide. Então, olha só. A gente trabalhava, né? Eu trabalhava, a pessoa vinha trazer os conflitos. Eu trabalhava, fazia ajustes emocionais com ela. Ela ia para casa, ela ficava bem. Passava, sei lá, um tempo, ela voltava com o mesmo conflito ou com a mesma situação. Tipo, viva os sintomas depressivos. Vem, a gente ajusta, trabalha no consultório. Depois de um tempo, ela vinha de novo com sintomas depressivos. E aí, tipo, o paciente entrava no buraco de novo. Aí eu falei, temos que fazer alguma coisa. Depois que eu fiz o curso do Feng Shui, eu decidi começar a olhar para os ambientes do meu paciente. Então, eu trabalhava no consultório com ele, o conflito, e falava, agora a gente tem que olhar para a tua casa. Então, se era relacionamento de casal, eu ia direto para o quarto do casal. Se era uma outra situação, eu olhava a casa dela toda. E ali foi que eu fiz verdadeiras transformações. No início eu não cobrava nada, nada além do que eu cobrava numa sessão, porque eu estava também testando, né? Não sabia se aquilo ali ia dar certo ou não. Então eu fazia tudo de graça e entregava tudo para o meu paciente, tudo que eu sabia mais um pouco, porque eu queria realmente testar a técnica. Só que assim, eu não tinha total consciência que eu estava testando a técnica. Eu estava fazendo. Estava fazendo e queria ver se ia dar certo, mas entregava de corpo e alma para o negócio realmente dar certo, porque meus pacientes me pagavam bem, então eles tinham que ter um retorno daquilo ali. E ali foi onde o processo começou realmente a transformar a vida dos meus pacientes. E ali foi onde, né, um dia, e aí assim, comecei a atuar, trabalhar com pacientes. E comecei a falar um pouco nas minhas redes sociais sobre o Feng Shui. Por quê? Porque nós, da área da saúde, nós não podemos fazer propaganda. Tipo, agende sua sessão. Você não pode fazer isso. Então, eu até tinha uma dificuldade muito grande de publicar coisa, de falar sobre o meu trabalho, porque não pode fazer nada. Aí, sobre o Feng Shui, eu poderia colocar. Então, eu comecei a colocar. Certo dia, uma amiga minha falou, Vilmara, tu fala muito bem do Feng Shui, tu fala de uma forma muito fácil, tu deveria dar um curso. Porque eu fui fazer um curso com uma pessoa, meu Deus, ela fala pra gente se mudar de casa, ela fala pra gente derrubar a parede, ela traz umas coisas muito difíceis que a gente não consegue aplicar no dia a dia. Eu não vou me mudar de casa, eu não vou derrubar a parede, não vou fazer nada disso. Mara, da forma que tu traz, é tão simples, tu deveria fazer um curso. Aí eu falei para ela, então, monte uma turma, né? Faz alguma coisa. E ela falou, eu vou chamar umas amigas. A gente faz aqui na casa da tua mãe mesmo, a gente estava lá na casa da minha mãe. Minha mãe mora em Marechal, a gente estava lá. E aí ela falou bem assim, a gente faz aqui mesmo e tá tudo certo. Falei, beleza. Passou-se alguns dias, poucos dias, uns 5 dias, ela me mandou mensagem. Viu, Mara, não vai rolar o curso. Porque assim, Mara, como é que eu vou chamar minhas amigas para vir sendo que eu não tenho nenhum material teu, eu não tenho nada para mostrar teu para elas. Tipo assim, como é que eu vou chamar? Não tem nada. Aí eu fiquei possessa da vida, gente. Porque assim, você pode me chamar de qualquer coisa, mas de não profissional ou irresponsável, isso me pega lá no coração. Fiquei louca da vida, porque eu senti da forma que ela me falou como se eu fosse, sabe, uma não profissional, como se eu não estivesse fazendo um negócio profissional. Falei, quer saber de uma coisa? Agora nós vamos fazer esse negócio decente. No mesmo dia, fiquei... Gente, pensa num tigre. Eu tava daquele jeito. Aí, no mesmo dia, liguei para uma pessoa lá de Marechal. Falei, escuta, bonita, que também era da mesma área que eu. Eu quero fazer um curso do Feng Shui aqui. Tu me ajuda a formar uma turma. Vamos chamar uma turma. Me ajuda a formar uma turma para a gente fazer um curso bem incrível. Ela falou, Mara, eu ajudo. Falei, perfeito, vamos montar. Gente, e aí já agendei no hotel, o melhor hotel da cidade, para fazer lá o curso. Tudo do melhor. E abri a tal da turma, de braba, sabe?
de brava, quando você faz coisa de brava, fiz de brava. E ali foi que o negócio, que a porteira abriu, como se diz, e eu nunca mais parei. Então, os cursos do Feng Shui começou da Mara louca de brava, porque chamaram ela de... Ela não me chamou de responsável ou não profissional, mas eu senti aquilo no meu ego, na minha alma, gente, aquilo. Falei, quer saber? Então, esse negócio vai sair bem feito. E aí, sim, foi desse jeito que começou e nunca mais parou. Eu não consigo sair desse lugar. Às vezes, assim, eu falo, gente, Deus, eu quero um descanso. Pede para as pessoas não me mandarem mensagem, eu quero descansar nesse final de semana. É uma loucura aqui no Instagram. É uma loucura de mensagem, é uma loucura de cliente. Então, quando tu entra na tua missão de vida, nem pedindo para Deus, viu? Quero descansar esse final de semana e não te deixa. Quantas vezes, gente, eu já falei, Deus, me deixe sem olhar o celular um dia, sabe? Me deixe, me dá uma tranquilidade. Não tem tranquilidade, não tem sossego. É dia e noite aquele negócio apitando. É dia e noite o WhatsApp, é e-mail, é tudo. Não tem, ninguém me deixa sossegar. E aí eu falei, então tá, então nós vamos fazer esse negócio e vamos fazer ir para frente. Então estamos aqui hoje. Essa turma T13, gente, do online. Só que, meu Deus, de presencial, fiz trocentas. Nem sei quantas seriam até hoje se a gente fosse fazer do presencial. Contar. E olha só, outra coisa, gente, como as coisas às vezes acontecem naturalmente. Do online, o curso online foi também, sabe, na cagada, o curso online. Porque foi assim, olha só, tinha uma turma, eu ia dar uma aula em Pato Branco. Na época, a pessoa que estava organizando o curso de Pato Branco não estava lá na época, ela estava com o filho dela em Curitiba, ele estava fazendo teste para jogador de futebol, e ela não estava conseguindo organizar o curso e trazer alunos. Eu acho que tinha 6 inscritos. E aí, para mim me deslocar daqui e ir para lá, o hotel era muito custo, eu falei, vamos cancelar o curso. Aí, na época, lembro até hoje quem eram as inscritas. A Aninha, não sei se a Aninha tá aqui, mas a Ana era uma das inscritas, ela estava sempre lá nas lives conosco. E aí, eu mandei mensagem pro pessoal e falei, olha, gente, a gente vai ter que cancelar o curso, né? Porque não tem aluno suficiente, a gente não conseguiu organizar o curso. E eu lembro que, quando eu mandei essa mensagem, teve uma pessoa que se chama Patrícia, minha amiga até hoje, lá de Pato Branco. A Patrícia falou, cara, não acredito que você vai cancelar. Ela falou, Mara, eu tô contando os dias para esse curso, contando os dias para sair de casa, porque eu nunca saio de casa, só trabalho em função de filhos. Meu Deus, o curso era o dia que eu ia sair de casa e você não vai me dar o curso. Aí fiquei com muito peso na consciência. Eu falei, gente, então vamos fazer online. Vou fazer online. Vocês topam de fazer online? Elas toparam de fazer online. Aí a gente fez online, 12 pessoas se inscreveram. Esse foi o primeiro curso meu do online. Então, o online também saiu assim, do nada, sabe? Tipo, não era para sair, mas daí eu decidi fazer porque fiquei com dó das alunas e daí deu certo e aí foi. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando você está na tua missão de vida, as coisas simplesmente acontecem. É uma roda que não para de girar. Por mais que tu queira segurar, o negócio não para. O negócio não te dá sossego. Então você precisa identificar o quê? Mara do céu, me conta. Me conta. Você precisa identificar o quê? Você está tendo que fazer muito esforço para a coisa acontecer. E, gente, quando você está fazendo muito esforço, porque o negócio não está alinhado, pode até ser que você esteja na tua missão de vida, mas tem alguma coisa aí que não está legal. Não está legal. Então, quando você está naquilo que é teu, a coisa simplesmente caminha, anda. Você não precisa fazer todo esse esforço, a coisa simplesmente acontece. Nós vamos ter aulas que a gente vai falar exclusivamente sobre isso e nós vamos ter o nosso encontro no Secretas, que a gente vai trabalhar isso, tá? Aguentem firme que a gente vai chegar lá. Então, foi assim que eu cheguei nesse lugar todo e hoje estou aqui com vocês. Eu fui uma pessoa transformada pelo Feng Shui. Meus pacientes foram transformados e eu quero que vocês também tenham essa vida transformada. No início, era só Feng Shui. Depois que a gente trouxe o Neuro Feng Shui, quando eu decidi trazer realmente a neurociência, a epigenética juntos, comportamentos, então eu criei um método que se chama
Neuro Feng Shui. E eu quero que realmente e desejo profundamente que esse método também auxilie e coloque vocês num lugar muito incrível. Tudo certo aí, gente? Até aqui tudo bem? Tranquilo? A Cami falou que tá falhando. Tá tudo certo? Estão me escutando bem? Sim? Então tá, perfeito. Cami, talvez seja aí tua internet, algo nesse sentido, tá? Então essa é a minha história. Essa é a minha história. É um método único. Não existe ninguém no mundo que ensine o Feng Shui, o Neuro Feng Shui, da forma que eu vou passar para vocês, tá? E o que é o Feng Shui? O Feng Shui ele vem de origem chinesa, existe há mais de 4.000 anos, extremamente difundido. Eu já falei para vocês nas lives que grandes empresários, grandes empresas fazem uso desse conhecimento. Ele fala do equilíbrio e da harmonia. O quanto é importante a gente construir ambientes harmônicos. Por meio de ambientes harmônicos, a gente encontra a prosperidade. Mara, o que é um ambiente harmônico? Respira, que vocês vão aprender. Respira. Então, o que ele fala? Que por meio de construir um ambiente com harmonia, nós chegamos na prosperidade. Vou chegar lá e vou mostrar na prática isso para vocês. E o que é o Neuro Feng Shui? É um método que eu criei usando os ambientes e como que o nosso cérebro lê esses ambientes. Então, o Feng Shui vai dizer o seguinte: olha, nesse lugar aqui da sua casa, tu precisa colocar a cor vermelha. E aí o Neuro Feng Shui vai dizer para vocês por que é que vocês devem colocar e o que o vermelho vai trazer para vocês. Estão conseguindo entender um pouco essa diferença? Então o Feng Shui vai dizer, senta aqui, nessa posição. O Neuro Feng Shui vai dizer para vocês por que é que vocês têm que sentar nessa posição. O que acontece com o teu cérebro, o que acontece com as pessoas quando elas estiverem sentadas nessa posição ou quando você se senta nessa posição. Gente, vocês vão aprender isso, vocês vão sair daqui tinindo, vocês vão saber tudo, 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 tudo. E essa aqui é a nossa base de estudo, tá? Que é a tríade dos ambientes. O que é a tríade dos ambientes? Então, vamos lá, vamos olhar para isso aqui. Existe uma coisa que é a linguagem, corpo e o foco. Então, vamos perceber. A estrutura dos ambientes, a estrutura de uma casa, as paredes, o chão, a estrutura de uma empresa, de uma casa, de uma residência, as paredes representam o corpo. Corpo. Os objetos que a gente usa, a decoração, o que a gente coloca nos ambientes, são o nosso foco, que é aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente coloca nos ambientes, os objetos, são o nosso foco, é aquilo que a gente vê. E a mensagem que esses objetos passam se chama a linguagem. Então, esses objetos, eles passam uma mensagem. Qual que é a linguagem? Qual é a mensagem que os seus ambientes estão passando para você? E essa mensagem é que controla a sua vida. É que controla a sua vida. Meu Jesus amado, Mara, surtei como que você vai ensinar isso? Como que você vai falar sobre isso? A medicina chinesa fala também sobre os elementos. Cada pessoa com esses elementos é uma cor, por exemplo, que dá energia ou tira energia. Como trabalhar, por exemplo, Feng Shui com essas informações? Sênia, a gente vai ter uma aula específica sobre os elementos, tá? Mara, esse material teremos acesso? Sim, vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá, vou explicar para vocês sobre essa mensagem. Olha só, tá? Vamos só voltar aqui, gente, presta atenção. A estrutura é o corpo, os objetos é aquilo que a gente vê, e esses objetos passam uma mensagem, uma linguagem, uma comunicação. Essa mensagem, essa linguagem, essa comunicação é que controla a nossa vida, ok? Ok? Conseguiram construir essa tríade aí? Ok? Para eu seguir aqui, que é bem importante, tá? Olha isso. Aqui agora a gente vai estudar a tríade na prática.
como o cérebro lê o seu ambiente. Olhem essa fruteira cheia e olhem essa fruteira vazia. Olhem. Eu vou voltar para cá. Como que o nosso cérebro lê os ambientes? Então, imagine que você chega na sua cozinha, você chega ali na sua cozinha, e o teu cérebro vê uma fruteira cheia. O que ele vai perceber? Exatamente, Amandinha. Fartura, prosperidade. O teu cérebro, ele capta em milésimos de segundos. Vou falar algo a mais. Imagine que você está indo para a sua cozinha, tomar um copo de água. Os seus olhos só passam pela fruteira. Tu não olha para a fruteira. Sabe quando a gente não olha? A gente só passa os olhos. O teu cérebro capta isso em milésimos de segundos. Milésimos de segundos. Teus olhos passaram pela fruteira, captou em milésimos de segundo, ele viu se tinha frutas, qual que é a mensagem, abundância e prosperidade. Se não tem nada, escassez e falta. Só que assim, isso não é consciente, é inconsciente. Então eu começo a deixar ambientes com falta. E aí eu começo a ter pensamentos de escassez, comportamentos de escassez, e não consigo entender. Por que eu tô tão pessimista? Por que eu tô pensando dessa forma? Porque o teu ambiente está fazendo você pensar dessa forma. Você não olhou para a fruteira vazia, mas o teu cérebro viu a fruteira vazia e imediatamente o imprint de quê? Falta, escassez. Passei pela fruteira cheia, meu cérebro viu aquilo. Qual que é imprinting? Imprinting é impressão. Qual que é impressão? Abundância, fartura, prosperidade. Estão conseguindo compreender? Isso é inconsciente, são imprintings inconscientes. É igual vocês terem quadros na casa de vocês e esses quadros terem movimentos de agressividade, sendo que vocês não notam. Sabe aquelas imagens assim que a gente não tem um desenho, uma imagem abstrata? E talvez essa imagem abstrata passe uma mensagem de agressividade. Você, consciente, não identifica uma mensagem de agressividade, mas o teu cérebro, ele identifica. E aí, talvez, quando a gente está nesse ambiente, a gente briga mais, a gente discute mais. Por quê? Porque tem um imprinting de agressividade, tem um imprinting de briga ali. Mara, se é só enfeitar, melhorar, é só enfeite, melhora a fruteira? Amanda, boa pergunta. Às vezes, assim, as pessoas falam para mim, Mara, eu viajo a semana toda. Eu até tenho uma fruteira, mas ela tá sempre vazia. O que eu faço? Vocês podem colocar de plástico, de plástico ou outro material que não seja verdadeiro, mas um bom material, tá, gente? Porque, assim, o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. Olha só que abestado que ele é. Então, tudo aquilo que você mostra, para ele é verdade. Ele acha que é verdade quando ele está nesse inconsciente, nesse movimento inconsciente. Então, você pode colocar elementos de plástico, de outro material que não seja verdadeiro, tá tudo certo. Então, quando você passa pela tua cozinha, ou você passa pelos teus ambientes, o teu cérebro está sempre fazendo a seguinte leitura: harmônico ou desarmônico? Bonito ou feio? Bom ou ruim? Abundante ou escasso? Sim ou não? Teu cérebro está sempre nessa dualidade. Ele está sempre buscando e percebendo isso, tá? Igual, por exemplo, já falei para vocês, né? Para minhas alunas antigas já sabem, mas vou falar aqui para quem é novo aqui. Por exemplo, vocês estarem me assistindo e ficarem por 1 hora e meia me assistindo, é porque eu tenho uma harmonia facial que permite vocês ficarem aqui. Pessoas que não têm uma harmonia facial, a gente não consegue ficar olhando. Existe um estudo que fala que pessoas com harmonia... Mara, o que é essa harmonia facial? É os dois lados muito similares. Uma manchinha, uma cicatriz, sei lá, qualquer coisa que tu tenha no rosto que destoe do outro lado já é uma desarmonia. Bebês de 6 meses, eles ficam por mais tempo olhando uma pessoa
harmônica que as duas faces bem similares do que uma pessoa desarmônica, que tem uma cicatriz, que tem uma mancha. Então, olha só, até bebês têm toda essa percepção, eles ficam mais atentos a uma pessoa harmônica. Imagina nós, adultos, com todas as coisas que estão ao nosso redor, como é difícil a gente prestar atenção em algo. Então, como é importante o professor ele ter uma postura para manter o aluno ali. Se você não tem uma harmonia facial, tu não consegue prender, né, os alunos. E aí, uma vez a gente fez uma brincadeira, né? Gente, me perdoe, pelo amor de Deus, não vão ficar bravo comigo. Mas, meu Deus do céu, imagina uma professora feia, dando aula para as criancinhas pequenininhas. Que difícil, gente, que difícil. Tanto que aqui, as meninas têm professora, a Rosana, acho que é psicopedagoga. Rô, confirma aqui comigo se isso é verdade. Lá na escola do João, ele tem, ela já falou lá que sim, ele tem tem a diretora, gente, ela é maravilhosa, cabelão, linda, batom, tá sempre linda, impecável. Eles são apaixonados por ela. Sabe quando as crianças ficam olhando assim para a professora? As crianças não piscam na frente da professora? Gente, é isso. As crianças não piscam, as crianças amam ela. Então, o quanto é importante a gente ter conhecimentos da neurociência, gente, para usar no nosso dia a dia. Quando vocês forem contratar um profissional de venda, Mari, eu tenho uma empresa, ou sei lá o quê, eu sou chefe de RH. Se vocês não contratam um vendedor que tem uma harmonia facial, o cliente não consegue ficar diante do vendedor. Então, ter esse tipo de conhecimento é incrível. Tanto que às vezes a gente fala, né? Nossa, vende mais. A bonita vende mais, mas é só porque é bonita. Quantas vezes já escutaram isso? Que a pessoa bonita vende mais. A Claudinha tá aqui no Insta. A Claudinha, escreve aí. A Claudinha faz parte da nossa equipe. E a Claudinha um dia me falou que ela trabalha em coisas lá, festas e companhia limitada. E ela falou que ela sempre vende mais. E ela é uma deusa maravilhosa. Então, o que que acontece? A beleza chama... Ó, escreveu lá. Oi, Claudinha, confirme para nós sobre isso. A beleza inspira as pessoas a estarem com você. Então, você se cuidar quando você for atender um cliente, quando você for contratar alguém, quando você for dar uma aula, isso é extremamente importante. Nem sempre, por exemplo, olha, hoje queria até melhorar meu cabelo, gente, mas eu estava fazendo o Arthur dormir antes de vir para cá. Fiz ele dormir, dei mamazinho, vim para cá correndo. Então, dei o meu melhor para estar aqui hoje, tá? E abre portas realmente. Olha só, nossa imagem bonita vende por si, exatamente isso. Então, o quanto é importante vocês prestarem atenção nisso tudo. Então, o nosso cérebro, ele é comandado a todo momento. Deixa eu ver aqui, tem mesmo, várias vezes eu fico admirando. A minha mesa da sala está sempre cheia de coisas. Aninha, cuida disso, tá? Cuida disso, porque sempre cheio de coisas é bagunça. E aí, essa bagunça, ela reflete o nosso interno. Ou pode estar refletindo, ela reflete para o nosso interno, pode estar refletindo o nosso interno, tá? Vendo muito, sempre quando vou mais arrumada, olha lá, viu? Então, quando a gente fala assim, ai, bonito, vendeu porque é bonito, vendeu porque é bonito também. E você também deveria fazer o mesmo e se cuidar. Quando as pessoas têm, por exemplo, assim, um corte de cabelo, onde uma parte é mais baixa, mais curta e outra mais comprida, isso também gera uma discrepância, tá? O nosso cérebro tende, não sei se gosto muito disso. Então, essa harmonia é bem importante, tá, gente? Bem importante. Contem para mim, conseguiram compreender como que o nosso cérebro percebe milésimos de segundo e manda uma mensagem? Então, eu trouxe a tríade para vocês e trouxe um exemplo super simples, só para vocês conseguirem perceber. E aí, no curso, a gente vai destrinchar isso. Como que ele está percebendo o que vocês estão colocando, tá? Trouxe um exemplo bem simples para vocês captarem de verdade isso. Perfeito. Seguindo aqui, meu bem. Seguindo aqui com vocês. Outro ponto importante, muito importante, a gente falar sobre essa tríade dos ambientes, né? O princípio do vácuo. Então, a gente olha, né? O ambiente cheio de elementos e o ambiente
né, mais limpo, mais organizado, o seu conflito, eu sempre falo, né, o seu conflito está na sua casa. Então, quando a gente vai para a tríade e percebe que existe algo no nosso ambiente que representa o nosso conflito, vou falar para vocês a respeito disso. Olha só que importante. Os nossos conflitos estão na nossa casa. Então, quando a gente vai lá e tem um armário cheio de coisas, a gente tem acúmulo de coisas, a gente não consegue se desfazer de certas coisas, quem aqui guarda coisa? Tipo, Mário, eu tenho dificuldade de me desfazer, eu tenho dó, sei lá, eu guardo. Eu não sei, né, se alguém é acumulador, mas não consigo me desfazer facilmente. Escreva aqui para mim. A Val, tem mais alguém? Aninha, Elo, Jaque. Muito bem, gente, vamos falar sobre isso. Então, olha só. Sempre peguem a tríade do ambiente, tá? Sempre pegue a tríade do ambiente. Eu guardava, mas depois que te conheci, parei. Mas com as crianças é mais fácil disso acontecer, né? Marley, eu limpei minha casa toda, Cida. Então, olha só. O fato de guardar objetos, de guardar, de acumular, de manter, fala muito sobre você, tá? Quem guarda tem medo. Tem medo da falta, tem medo da carência, tem medo de não conseguir de novo e tem medo de um dia precisar. Então, quando você guarda, isso fala muito sobre você. Eu vou sempre retomando o nosso ensinamento base. Os seus conflitos estão no seu ambiente. Uma pessoa que costuma guardar é uma pessoa que tem medo da falta. É uma pessoa que, de alguma forma, tem uma carência. É uma pessoa que, de alguma forma, acredita que um dia vai precisar. Quando a gente guarda objetos, significa que também a gente guarda coisas aqui dentro do nosso coração. Uma pessoa que guarda objetos também guarda sentimentos, também guarda mágoas, também guarda histórias. Às vezes não perdoa alguém ou não se perdoa. Quem guarda coisas, guarda isso dentro do coração. Tem isso dentro do coração. O fato de guardar o acúmulo, os objetos, mostram ali emocionalmente o quanto é importante você olhar para suas emoções. E quando a gente guarda, a gente mantém as nossas gavetas ocupadas e o nosso coração também ocupado. E isso impede com que o novo chegue até você, porque o coração está cheio, as gavetas estão cheias. E aí, às vezes, eu reclamo que, nossa, Mara, na minha vida nada acontece. Tem anos que eu vivo a mesma coisa. Tem anos que eu vivo as mesmas experiências. Como é que um novo vai entrar se não tem espaço para ele entrar? E esse espaço é preciso ser criado aí dentro do teu ambiente. Então, quando você cria um espaço no teu ambiente, quando você limpa uma gaveta, quando você limpa um armário, quando você se desfaz de algo, tu passa a seguinte mensagem para o teu cérebro. Olha a neurociência aqui de novo, gente. Tu passa a seguinte mensagem para o seu cérebro. Se eu posso me desfazer disso, eu posso liberar o que está aqui dentro também. Porque esse me desfazer externo também é um movimento interno. E aí, quando você cria um espaço no ambiente físico para o novo entrar, aqui dentro a gente também cria um espaço. E às vezes eu reclamo que eu não encontro um novo amor.
que eu não tenho uma nova profissão, que eu não tenho uma nova história na minha vida. Mas como é que o novo vai vir se ele não tem um espaço para entrar? As suas gavetas estão cheias, os seus armários estão cheios, o teu coração está cheio e a tua cabeça também está cheia. De pensamentos, de histórias que você conta para você. Quais são as histórias que você tem contado para você? Quem fica contando história? Quem fica? Sabe as histórias que a gente fica contando pra gente? E a gente fica ali contando história pra gente. E os dias vão passando, a vida vai passando. Então, quando você olha para o teu ambiente, às vezes não está acumulado. Às vezes eu não sou uma acumuladora. Às vezes eu não tenho excesso de coisas. Mas talvez eu possa liberar algumas coisas aqui. E quando você olha para o teu ambiente e você permite você fazer esse processo de liberação, esse processo de liberação começa a acontecer aqui dentro também. Porque o teu cérebro entende, opa, eu posso me liberar disso. E ele começa a liberar aqui dentro também. Se eu limpo externamente, eu limpo internamente. Porque guardar coisas é a mesma coisa que guardar emoções e guardar histórias. Então, quando eu começo a doar, me desfazer, jogar no lixo, botar fogo, porque tem coisa que eu tenho que botar fogo. Não é nem jogar no lixo e nem me desfazer. É botar fogo. Eu passo a mensagem para o meu cérebro que eu posso me liberar. E pessoas que têm muito problema de intestino são pessoas geralmente com medo, inseguras, que guardam coisas, que guardam emoções. Porque o intestino é um órgão excretor. Excretor. Então, se eu tenho medo da falta, o que acontece com o meu intestino? O intestino é um órgão excretor. Se eu tenho medo da falta, o que acontece com o meu intestino? Segura tudo. Estão conseguindo entender, gente? Contem para mim, estão conseguindo entender por que esse curso é da vida? Tipo, por que minhas alunas são apaixonadas pelo Neuro Feng Shui? Por que elas falam que, gente, isso aqui transforma a vida? Porque vocês aprendem tudo isso. Tudo isso com profundidade. Mara, meu intestino, o intestino é mais medo ou controle? Os dois. Porque o que tem por trás do controle, gente? O que tem por trás do controle? Medo. Eu controlo, seguro tudo porque eu tenho medo. Não é porque eu tenho confiança. Porque eu tenho medo. Passada com essas informações a eu. Ó, Cida, tem uma amiga que está com problemas sérios do intestino e não desapega nada. E aí essa amiga, Cida, por onde que ela deveria começar? A olhar para o ambiente. Gente, é muito difícil a gente começar um processo de transformação aqui dentro. É muito mais fácil você fazer ajustes no ambiente. Quando você faz ajustes no ambiente, teu cérebro entende que aqui dentro também pode ser ajustado. Se eu sou uma pessoa que sou muito controladora, sou muito insegura, tenho medo, então eu guardo coisas no mundo externo, nos meus ambientes e aqui dentro também. Quando eu faço uma limpeza no meu ambiente, eu passo a seguinte mensagem para o meu cérebro: eu posso me desfazer. Eu posso me liberar. Olha, gente, quando vocês conhecem alguém, quem sabe vocês já viveram essa experiência, o quanto é difícil fazer o desapego de algo. Tu olha para o negócio, e tu olha, e tu pega, e tu fica, e tu se coloca ali, porque você não sabe se você vai doar, o que você vai fazer. É um processo interno. É um processo interno. O pessoal pedindo para deixar a live salva. Queridos, é um processo interno de grande cura. Então, vamos retomar para a gente organizar tudo isso, porque eu preciso que vocês entrem nesse lugar de cabeça, para a gente entrar nas aulas e nessa profundidade. Então, a tríade dos ambientes fala o quê? Que os ambientes passam uma mensagem.
E essa mensagem é que controla a nossa vida. Então, assim como os ambientes controlam nossas vidas, nossos conflitos nós colocamos no ambiente. Então, assim como o ambiente me adoece, eu construo ambientes que vão me adoecer. É um caminho de mão dupla. Eu vou para um trabalho que tem um ambiente que me adoece, eu crio um ambiente na minha casa que também me adoece. Eu também vou criar. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, vocês já viram o Caldeirão do Hulk? Quantas transformações das casas eles fazem? E limpam tudo e jogam tudo no lixo. Dá 6 meses depois, o Luciano vai lá visitar como é que tá? Tudo igual. Acúmulo, acúmulo, acúmulo. Sujeira, sujeira, sujeira. Por quê? Porque não é trabalhado as emoções da pessoa. Então, não adianta mudar de casa. Você tem que mudar aqui dentro. Você tem que trabalhar aqui dentro. E aí, gente, e aí vamos lá. Às vezes, o ambiente que eu uso aqui para vocês é só um álibi. No fundo, eu quero ajudar vocês. O ambiente é só para a gente ter um diagnóstico de como que está a nossa vida. Só para a gente ver a nossa vida do lado de fora. Mas no fundo, é a gente que vai se ajudar. É a gente que vai se salvar. Então, quando nós temos um ambiente que nos adoece, nós também construímos ambientes que nos adoecem. E quando você tem acúmulo de objetos, isso fala muito sobre você. Sobre tua postura de medo, sobre tua postura de insegurança, sobre uma pessoa que não confia no futuro. Não vou me desfazer dessa garrafa, porque eu vou precisar dela. Eu posso precisar dela. Então, o que significa? Que você não confia no amanhã. Que tu não confia que semana que vem você pode comprar essa garrafa de novo. Tu tá na escassez ou tá na prosperidade? Eu guardo a garrafa, eu guardo o pote de margarina. Porque eu não confio que eu vou conseguir comprar um pote decente para colocar a minha comida. Qual é a mensagem que tu está passando? De prosperidade ou escassez? Então, quando você guarda coisas e você tem dificuldade de se desfazer, isso fala muito sobre você. Sobre teu medo, tua insegurança, teu controle, a tua escassez, a tua falta de confiança no futuro, de achar que lá no futuro você não vai ter algo melhor do que isso. De achar que lá no futuro você não vai ter condições de comprar algo melhor. Então você guarda isso. E aqui começa todo um conflito. Então, ao mesmo tempo que eu entro numa escassez financeira, eu entro numa escassez de sentimentos, eu me torno uma pessoa muitas vezes carente, uma pessoa que tem medo da falta, e aí o meu intestino começa a ter problemas, eu começo a vibrar no medo, começo a vibrar na escassez, na insegurança, e assim vai, e é só sabe, serra abaixo, só descendo tudo isso. Então, quando você coloca os objetos no seu ambiente, isso fala muito sobre você. Quando você consegue fazer esse movimento de se desfazer, de doar, isso fala muito sobre você. O quanto é terapêutico você pegar algo e decidir que você vai doar, que você vai botar fogo, que você vai jogar no lixo. Isso é terapêutico, gente. Quando você faz isso, você passa para o teu cérebro. Eu não preciso mais disso. E quando você fala para o teu cérebro que você não precisa mais disso, ele fala: uau, sério? É mesmo que tem coisas que a gente não precisa mais segurar? A gente não precisa mais segurar? É isso? A gente pode começar a soltar as coisas? E aí eu começo a soltar. Eu começo a esquecer daquele ex, qualquer coisa. Eu começo a esquecer daquela história. Eu começo a esquecer daquela situação que eu não me perdoo até hoje. Eu começo a esquecer. Começa a limpar. Meu intestino começa a voltar a funcionar. As águas do meu corpo começam a voltar a funcionar. Eu começo a ficar mais estável emocionalmente. E muitas coisas começam a acontecer. Porque quando eu abro um espaço
para o novo vir no meu ambiente, eu abro um espaço para o novo entrar na minha vida. Então, pessoas novas vão entrar, novas possibilidades financeiras, novas oportunidades de trabalho, novos amores. O novo tem um espaço. O novo só tem um espaço quando o velho vai embora. O novo só tem um espaço quando o velho vai embora. Quem aqui ainda não entrou no curso e pegou esses ensinamentos todos que nem um tiro no peito e vai entrar? Porque tem que entrar, gente. Vocês têm que vir aprender tudo isso, porque é algo maravilhoso aprender tudo isso, fazer uso desses conhecimentos. É um curso para a vida, é um curso de transformação da nossa vida. Você tem que decidir e você tem que realmente fazer esse movimento. Meu Deus, então vou tocar fogo em muita coisa, a Valbéria. Quero tudo novo. Val, faz o teu movimento aí, hein? Faz que eu quero ver. Levo bronca todo dia do marido, porque eu jogo tudo fora. A Renata tá num processo lá transformador. Meu, eu fazendo exames, muita dor de intestino. Aninha, perceba tudo isso que eu trouxe. Respira essas informações e, como se diz, receba, só receba e coloque num bom lugar dentro do teu coração. Porque quando vem para a consciência, a gente já começa a fazer o processo de cura, tá? Estudar com a Mara é ir para outro lugar dentro de nós mesmos, linda Cida. E quando separa tudo para vender, o que não vende volta para o armário e virar um ciclo. Margaret, você pode doar, você pode... não precisa tudo vender, nem tudo a gente vai vender. Você pode doar. A gente vai ter uma aula sobre doação bem importante, tá? Bem importante para vocês. Deixa eu voltar aqui, que eu quero trazer algo aqui também para vocês. E o que muda, Mara? O que muda na minha vida quando eu faço uso dos ensinamentos na minha empresa, nos meus negócios. Olha só, o Marcelo é um cliente meu aqui de Cascavel. Ele falou, Mara, depois da sua consultoria, nosso faturamento aumentou em 40% em relação ao ano passado. Então, não é só sobre pessoas, é sobre empresas também. Eu fico muito feliz que eu tenho vários clientes que são empresas, empresários, e eu pude auxiliar eles nesse processo todo. Quando o Marcelo me procurou, a empresa estava caindo, todo dia caindo. E era uma empresa familiar, os pais saíram da agricultura, montaram essa empresa porque eles não queriam mais ficar no trabalho duro da agricultura, montaram essa empresa no intuito de trabalhar de uma forma mais leve. E a empresa só caindo os resultados, O Marcelo me viu na TV, eu dando uma entrevista na TV. Ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu acho que eu preciso da tua ajuda, porque a gente está com muitos problemas aqui. Meus pais têm um negócio, o negócio está indo cada vez pior. Fui conhecer a empresa, mãezinha da Aparecida. Pense num Feng Shui ruim, mas ruim. Mara, o que é um Feng Shui ruim? Vocês vão aprender o que é um Feng Shui ruim. Mas ruim. Primeira coisa que eu vou contar para vocês. Vou só passar alguns spoilers aqui para vocês. Antes deles montar a empresa nesse lugar, esse ambiente era um ambiente onde os drogados ficavam lá fazendo uso de drogas e moradores de rua dormiam lá. Então, já começa a pensar qual que era a energia do lugar. Aí eles tiveram que pedir para essas pessoas licença, porque eles iam montar um negócio ali que as pessoas tinham que ir embora. Aí, perfeito. Esse é um dos pontos, né? Segundo ponto muito importante. A gente vai estudar isso, tá, gente? Os pais eram muito idosos, não. Já eram idosos. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a energia da vida. Os pais não tinham energia suficiente para manter o negócio, energia. Quem é empresário aqui sabe. Cara, tu tem que colocar uma energia para manter o negócio funcionando, tu tem que ter energia da vida para manter o negócio funcionando. Os pais já estavam velhinhos, eles não tinham energia mais.
E aí eu falei para o Marcelo, ou tu vem e entra no negócio dos teus pais para você trazer energia da vida, ou isso aqui vai cair. Além de todos os ajustes nos ambientes que a gente fez. Marcelo entrou nos negócios para segurar a empresa é aberta até hoje. Foi só melhorando, e Marcelo sempre mandando notícias, Mara, e foi. Então, assim, era uma empresa que estava, gente, praticamente na falência. Eu fiz ajustes no ambiente. Mara, você vai explicar que ajustes são esses que você fez? Sim, vou explicar para vocês no decorrer do curso, que a gente vai ter um módulo que a gente vai falar sobre empresas, mas eu queria falar sobre essa coisa do ambiente. Então, era um ambiente onde tinha moradores de rua, usuários de drogas. Então, toda essa energia é muito ruim. E os vizinhos, e aí quando a gente olhava para os vizinhos, sabe o que tinha na vizinhança, gente? Tinha só, por exemplo, prédio abandonado, coisa que faliu. A energia do lugar era ruim demais da conta. Quem já começou as aulas aqui do Neuro Feng Shui e já fez aquela aula de como escolher um ambiente lá para morar ou para abrir um negócio? Escreve aqui para mim. Porque lá, ó, Rê, já aprendeu isso. Como que a gente identifica se o lugar é bom para você morar ou não, ou para abrir um negócio ou não? Vocês vão aprender tudo isso. Como que a gente identifica se o lugar energeticamente é bom ou não? Ali era ruim demais da conta. Gente, era um feng shui, mas muito ruim. E a gente fez a coisa funcionar. Porque eu sempre falo assim para os meus alunos às vezes vêm, né, tipo, desesperado, com um negócio ruim por demais da conta. E aí eu sempre falo para eles o seguinte, a gente vai fazer dar certo com o ruim mesmo, porque tem que fazer dar certo. Ajudei o Marcelo e a gente fez dar certo, e até hoje a empresa está lá funcionando, ele está lá ajudando os pais dele e conseguiram seguir em frente. Tinha que ter te conhecido uns 5 anos atrás. Rê, sua linda. Rê, a Rê é Rê aqui do Canadá? Rê, coloca aqui para mim se é. Alienai, já fiz, maravilhoso. Minha vida se transformou em prosperidade e abundância depois que comecei o curso. A minha empresa, em 3 meses, dobrou o faturamento e em 1 ano já estava com 3 empresas. É maravilhoso. Gente, a Olga é um caso, né? A Olga, a Cida, gente. A Rê é do Belo Horizonte. Rê, seja muito bem-vinda, meu amor. A Cida também. Ela fez um processo de transformação. Ela reformou toda a Cida sozinha, não é casada, só a renda dela. Ela reformou toda a casa dela, toda a casa dela. Trocou todos os móveis. Ela mandava foto do ambiente vazio. Ou só um sofá. Mara, esse sofá tá aqui, mas já vão me buscar, porque eu vou comprar um novo. A pessoa bonita reformou tudo. A loja dela só cresce, só cresce. Ela me manda fotos frequentemente me contando de todas as transformações. E a Cida tá sempre nas aulas. Ó, hoje tá aqui. Ela, a Olga. Quando eu aluguei minha sala, nada ia para frente. Verdade. Nossa, a Cida estava numa situação, nem lembrava mais disso, Cida. Ainda bem que conheci a Mara. Já faz 5 anos que estou com a empresa. Linda. Gente, é realmente muito transformador tudo isso. Muito transformador. O que muda quando aplico o Neuro Feng Shui no quarto do casal? Mara, eu aplico o Neuro Feng Shui e vou aplicar no quarto do casal. O que vai acontecer? Tem uma aluna, até compartilhei com vocês, e olha só, ela depois se tornou aluna, mas essa mensagem, quando ela me passou, ela só tinha pegado umas dicas ali no meu do Instagram. Aí ela colocou: precisava compartilhar com você. Depois que te descobri aqui, fiz pequenas mudanças no meu quarto bege. Vocês vão estudar sobre o quarto bege, pelo amor de Deus. Se você tem um quarto bege, já se prepara que a gente vai ter que fazer mudança nisso. Coloquei uma colcha em tons de vermelho, flores na minha cabeceira, mas tudo mesmo, tudo na mesma. Foi eu colocar 2 fotos nossas, uma nos beijando, até colocou o tamanho, 20 por 25, que o marido virou outro. Que macumba foi essa? Sou muito grata a você por tantos ensinamentos, muitas bênçãos. O que acontece? Ela, casada, sei lá, mais ou menos uns 20 anos, e aí o negócio já mais esfriando do que quente, e ela toda jovem, cheia de energia, e o relacionamento meio mais ou menos.
E ela tentando ajustar o quarto, ele trocando as cores, e ela falou que o dia que ela colocou. E lembra que eu falei para vocês, quando que foi a live que eu falei, a live lá do casal, que eu falei, gente, a hora que você faz um ajuste no quarto e o teu marido ou namorado pega o negócio que tu fez, gente, eles sacam na hora que você quer se conectar com ele. E ele vem com tudo. A Val falou que foi, foi de sábado, exatamente, do quarto. E ali, o marido dela não tinha se conectado com as coisas que ela tinha colocado. Ele não tinha entendido a mensagem ainda, sabe? E aí ela colocou uma foto dele se beijando na mesa de cabeceira dele, para ele realmente ver. Vocês conseguem... Gente, escrevem aqui para mim se vocês conseguem entender na cabeça do homem que quando... Imagine vocês fazendo isso para o parceiro de vocês ou a parceira de vocês. Conseguem entender que dá um tilt, que dá uma ligada lá, que o cara, tipo, ele toma um susto e fala, opa, o que essa pessoa tá querendo comigo, esse negócio que ele tá colocando aqui? A pessoa dá uma ligada, porque às vezes ela tá tão no automático, tá tão no dia a dia, que ela não percebe algumas coisas. Então, quando você faz um ajuste, a pessoa saca na hora que você quer se conectar, que aqui tem uma conexão, que você quer algo naquele momento. E é exatamente isso que aconteceu com o marido dela. É exatamente isso, é acender o isqueiro. Ele entendeu o recado, foi isso que aconteceu. Ele entendeu o recado, pô, ela tá me querendo. Então, se ela tá me querendo, eu tô aqui. E é isso, e é sobre isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês usarem os ambientes para conseguirem aquilo que vocês desejam ou aquilo que vocês querem ancorar. E o parceiro ama saber que queremos, o parceiro ama saber, Malu, ama saber. O que o parceiro mais quer é achar vocês. O que o marido da gente mais quer é achar a gente, porque o que ele menos acha é a gente. Eu lembro do meu ex-marido que ele falava bem assim, eu só vejo você passando pela casa. E eu passava pela casa, ele passava pelo corredor, e para um lado e para o outro. Ele falou, Jesus, tu não senta, mulher. O que eles mais querem é perceber que a gente quer eles. E a hora que a gente passa uma mensagem dessa, meu bem, eles vêm pronto, vem pronto. E eles sacam quando isso vem. Eles sacam, e é sobre isso que eu quero que vocês aprendam. Porque várias de vocês estão aí há anos casadas, outras aí, Jesus amado, quantas separadas nós temos nesse curso, gente? Querendo encontrar um parceiro ou não, sei lá, mas vamos ancorar aquilo que vocês querem. A Val solteira, Val, vamos lá, vamos firme, Val. Não se desanime que nós vamos firme. A Elo, decidi entrar na T13 depois da live do quarto casal. Preciso fazer muitos ajustes. Meu bem, se tu entrou por causa do quarto do casal, então coma como conteúdo de biologia das relações. Coma, mastigue, respire, porque o conteúdo, Jesus amado, gente, é um combo. Esse curso que vocês compraram é um combo que, assim, ou vocês saem transformados ou não tem solução. Sabe que o negócio de Jesus amado, você não tem solução, pessoa, porque eu tô te dando tudo e tu não fez nada, tu não tem solução realmente. Ou vai acontecer algo aqui. Juntos há 32 anos, agora quero mudança de vida com os meus filhos. A Paulinha, quarto cinza, meu Deus. Camila, quarto bege. Camila, pelo amor de Deus. Me separei de uma relação de 22 anos, a Paulinha. Há anos separadas e há anos sem ninguém. A rede linda. Vamos olhar para tudo isso, gente. Vamos olhar para tudo isso. Vamos cuidar de vocês. Até o final do curso vai ter várias namorandos, até eu. Ai, Cidinha maravilhosa! A Cida tá nesse curso, gente. Compra cama de casal. Mara que ensinou. A Rê linda tá aqui também. Ai, que delícia ter vocês aqui. Muito bom ter vocês aqui, gente. E é sobre isso. É sobre isso. Eu quero ensinar vocês a construir ambientes que realmente ajustem aquilo que não está ajustado na vida de vocês e que vocês ancorem aquilo que vocês desejam. Calma aí. Aqui, né? Nossa, olha só. Sobre o ambiente de trabalho, que é algo que a gente vai trabalhar também, né? Ambiente de trabalho, meu escritório, meu local de trabalho, Mara, minha empresa. Gente, quando vocês aprendem sobre como configurar esse ambiente de trabalho, que a gente também já teve uma live sobre isso, é maravilhoso. Maravilhoso.
No curso, eu vou ensinar para vocês como que vocês configuram tudo isso, como que vocês fazem esses ajustes. E as pessoas que um dia trabalharam, estudaram de frente para uma parede, né? Hoje elas veem a diferença quando elas fazem esse ajuste. Até mesmo, olha, tem uma mensagem de uma aluna, Mara, após os ajustes, nunca mais volta a trabalhar em frente a uma parede. Porque ela mudou a mesa de trabalho dela, ela viu o quanto ela rendeu, o quanto foi diferente, o processo dela, o foco. Então, realmente, gente, o ambiente fica nos impactando a todo momento. Vamos aprender, vamos estudar isso de uma forma bem bonita. E aqui a epigenética, que a gente falou lá no início, né? Mara, o que é mesmo a epigenética? Ela estuda e ela fala sobre a influência do ambiente em nossa vida. O ambiente em nossa vida, o quanto ele nos influencia. E o que eu ganho, Mara, nesse aprofundamento? O que eu ganho estudando o Neuro Feng Shui? Tu ganha simplesmente uma vida nova. É isso que eu posso te dizer. Porque você vai receber tudo nas mãos. Tudo. Você só não vai fazer nada se você não quiser. Porque tu ganha. Eu sou uma professora extremamente presente. Eu estou o tempo todo com vocês. Eu respondo 100% das questões. Vocês vão receber um monte de curso. Vão receber o Biologias, o Curando, o Secretas, o Neuro Feng Shui. Vão estudar sobre a questão dos negócios. Vão receber um monte de conteúdo. Vocês só não vão fazer algo se vocês não quiserem. Então, o que eu ganho? Uma nova vida, sem dúvida nenhuma. Como reprogramar o cérebro por meio do Neuro Feng Shui? É sobre isso que nós estamos aqui. A gente vai aprender a reprogramar não só o nosso cérebro, como nossos ambientes também. O que a gente quer trazer? Qual que é a mensagem que o meu ambiente está passando? Qual é a mensagem que eu quero passar? Meu bem, porque a gente tem que ter autogoverno. Falando nisso, amanhã temos aula de autogoverno. Gente, vai ser uma aula incrível, porque agora não é o ambiente que vai ficar me influenciando e eu entrando cega nesse lugar. Eu tenho autogoverno. Mara, o que é autogoverno? Eu tenho conhecimento suficiente para ancorar aquilo que eu desejo na minha vida. Chega de ser governada pelos ambientes, pelas mensagens subliminares, pelo meu quarto bege, pelo meu quarto cinza, pela minha mesa de trabalho na frente de uma parede. Chega de ser governada por isso. Agora eu tenho conhecimento e eu vou construir um autogoverno na minha vida. O que é autogoverno? O que é que realmente eu quero para mim? O que é que realmente está na minha verdade? O que eu quero trazer para a minha vida? É sobre isso que vocês vão aprender. O que é que realmente eu quero trazer para a minha vida? E aí a gente se torna donas de nós, com conhecimento, autonomia, autoridade, sabedoria, porque lá no curso de Biologia das Relações vocês vão aprender a agir com sabedoria, meu bem. Vamos chegar lá, vamos aprender como que é essa sabedoria que a mulher tem, que sabedoria é essa. Vamos curar nossa relação com o dinheiro e com o trabalho e vamos aprender profundamente sobre os ambientes. E ainda tem gente que entrou na formação. Então, além de tudo isso, vai sair com uma profissão nova. Jesus amado, só não vai se transformar quem realmente não quiser, quem realmente não assistir às aulas, quem realmente não participar. E outra coisa, vocês estão proibidas de entrarem aqui, muda e saírem caladas. Porque eu já tive, trocentas turmas que teve gente que um dia me mandou mensagem: ai, Mara, eu fui ou sou sua aluna. Oi? Quando que eu nunca te vi, pessoa? Quem é você? Que turma que tu estudou comigo? Gente, para mim é muito ruim e muito desconfortável quando alguém me fala que foi minha aluna e eu não tenho ideia de quem é essa pessoa. Eu me autocobro. Como que você foi minha aluna e eu nunca te vi em sala de aula? Como que você foi minha aluna e eu nunca vi uma mensagem sua? Vocês não podem ser alunos fantasmas. Vocês têm que aparecer. E aí, por exemplo,
Mara, eu não consigo assistir ao vivo, porque a gente tem alunos de vários países aqui que realmente não conseguem estar ao vivo. Mas, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem lá no conteúdo das aulas. Embaixo das aulas, a gente vai ter uma mensagem lá. É uma mensagem não, um espaço para vocês mandarem perguntas e mensagem. Me comunique. Mara, estou aqui, estou assistindo as aulas. Me avise, me mostre que você está presente. Eu quero ver vocês, eu quero estar com vocês. Isso é para mim extremamente importante, porque isso valida o meu trabalho. Quando vocês entram e eu não vejo vocês, eu me cobro, porque eu fico pensando, Jesus, aonde é que eu tô que eu não tô vendo essa aluna? E às vezes não é necessariamente onde que eu tô, que essa aluna nunca apareceu. Nunca apareceu numa aula, nunca me mandou uma mensagem. Nunca me mandou uma mensagem, nunca me mandou uma pergunta. Gente, vocês têm que estar presente. Tem que estar presente. Tem que estar presente. Mara, vai falando e eu vou olhando para tudo e já imaginando como e onde trocar. Nossa, tanta coisa para fazer. E a gente vai fazer, Lu, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Vamos fazer de forma bem bonita tudo isso. A Ana, o quarto da Ana. Olha a Ana querendo dar uma desperta aqui. O meu quarto não é bege, é palha. Ana, sua bonita, eu vou querer foto desse quarto, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que a Leila, meu quarto é bege. Põe fogo nessa palha. Exatamente isso. O meu é branca com uma cama, baú enorme, a Aninha. Por isso falo todo dia com a Mara, só avisando que estou em todos os cursos. Ah, Renatinha. A Renatinha fala mesmo. Gente do céu, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Renatinha, ainda bem que eu tenho alunas maravilhosas. Olha só, escutem. Escuta o que aconteceu comigo ontem. Eu ganhei um curso da Elaine Orives. Ganhei. Aí, ontem, ia ter uma roda lá, uma roda roleta lá, e estava concorrendo uma BMW. Top, top, top das galáxias. Adivinha quem que a Elaine Orives sorteou para ir lá girar a roda da roleta? Joe. Eu, gente. E eu não estava no evento? Vocês acreditam nisso? Renata que me contou, Renata falou, Renata me disse, Elaine, te chamando pessoa e você não estava no evento? Contei para o Rodrigo, falei, Rodrigo do céu, a sorte batendo na minha porta, Rodrigo, eu ia ganhar uma BMW. Ele falou, a sorte é o azar, né? Porque você não estava na aula. Gente, não tava. Olha só que absurdo um troço desse. Ainda bem que eu tenho alunas que me avisam das coisas. Chance de estar com a Elaine do lado dela, ganhando um carro, curso, dinheiro, porque ia lá ganhar qualquer coisa, já estava bom. Perdi. Mas tudo certo, estou aqui hoje com vocês. Ai, meu Deus, já quero fazer um bota fora aqui em casa. Estou tendo prazer em arrumar minha casa, só com as lives. Linda, Fê! Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver o que eles estão escrevendo aqui. A cor do quarto de vocês, branco gelo, Val. Fala sério, branco gelo. O meu é palha com cara de bege. Pri, pior ainda. Gente linda, amanhã nós temos um encontro do nosso Mastermind. A aula de autogoverno, pelo amor de Deus, venham muito maravilhosos para essa aula de autogoverno, porque é a aula de independência. A aula de autogoverno, meu bem, é você tomar a sua vida e você ser dono da tua vida, dona da tua vida. Amanhã a gente vai ter uma aula onde a gente vai começar a entrar nesse assunto todo. Ah, outra coisa, né? Quem entra tem acesso por 6 meses ao meu grupo do Mastermind. Vocês vão ficar apaixonadas por estarem nesse grupo. Porque é dos deuses quem tá lá. Quem tá lá no Master já, escreve aqui como está no Master, tipo qualquer coisa, escreve aqui para elas, só para elas perceberem como está lá. Gente, é maravilhoso, é tipo um lugar para você nunca mais sair. Porque a gente fala sobre assuntos lá bem interessantes, bem maravilhosos, tá? Amanhã, às 20 horas, temos encontro no nosso Master, tá? Para a gente estudar lá, estudar sobre autogoverno. Para quem é do formação, quarta-feira estarei aqui ao vivo com vocês de novo. Mara, eu não entrei no formação, eu só entrei no avançado, mas já estou pensando que acho que eu quero essa informação. Quero ter uma nova profissão na minha vida. Meu bem, manda sinal de fumaça, e-mail, mensagem, direct, qualquer coisa que a gente acha você, a gente traz você para formação, tá? Porque lembrando que o investimento que vocês fazem na formação, vocês vão receber tudo de volta. Só não vão receber se vocês não quiserem.
Vou receber tudo de volta. Como, Mara? É só dar consultoria, meu bem. Você compra formação, paga ele, depois dá consultoria, cobra por elas. Com 6, 7 consultorias, você paga o curso. E se tem uma nova profissão, pelo amor de Deus, gente, pense em direito nisso tudo. Pense em direito. Bota a mão no coração. Se você sente que esse é o teu chamado, vem, nos comunica. Ó, tu já colocou ali o e-mail, contato@maraissafaria.com.br. Manda e-mail pra gente, chama a gente no WhatsApp, direct, qualquer coisa que a gente vai ajudar vocês, tá? E aí vem que quarta-feira a gente tem aula, primeiro dia da aula do formação. Agora, a pergunta que não quer calar. Antes, só deixa eu ver aqui. Esperem aí, não sai. Mara, para quem entrou no formação, teremos encontro amanhã? Sim, todo mundo que comprou o avançado e o formação levam o mastermind, tá? Todo mundo. Então, amanhã às 20 horas temos aula. Vou passar o link para vocês, fiquem bem tranquilos, tá? Antes da gente finalizar nosso encontro de hoje, escrevam aqui para mim. Gente, é uma terapia ou não é? Contem para mim. Não tem, a gente não sai com os ensinamentos da aula, tipo de anos de terapia. A gente não sai com ensinamentos da aula de curas, de insights, de chaves. Contem aqui para mim como é para vocês, porque é isso que as minhas alunas falam e quero saber como está sendo isso aí para vocês. A Paulinha, você já é terapia, linda. Muito obrigada por essa aula, foi muito boa. Aninha, muito, muito, muito. Aqui ou pelo Zoom, será pelo Zoom, tá, gente? Sempre pelo Zoom. Terapia, autogoverno será no Insta. Marcela, eu vou deixar lá no Insta. Ah, autogoverno? Não. Gente, ó, prestem atenção. Povo lindo do Insta. E quem não comprou o curso, a aula do autogoverno, eu acho que eu não vou passar no Insta, não, hein? Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Não pensei em passar no Insta, gente. Vem, entra no curso para vocês fazerem a aula do autogoverno amanhã, hein? Entra no curso, pelo amor de Deus. Tomem a decisão, pelo amor de Deus, gente. Para com essa história toda de enrolação aí. Olha o valor de investimento, é menos de uma pizza por mês. É menos do valor de uma pizza por mês, gente. Para com isso. Para com isso. Faz inscrição lá, tá? Ai, meu Deus do céu. Olha só, a Ju, não se compara à terapia. Como psico e fazendo terapia há anos, nunca recebi tanto contigo. Gente, para tudo, escuta isso, porque a Ju é psicóloga. Escuta o que a psicóloga escreveu para mim. Como psico e fazendo terapia há anos, nunca recebi tanto como contigo, Mara. Gente, ganhei a noite. Agora a coisa vai, agora a coisa vai. Quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Quero dizer que vocês são muito bem-vindas. Eu me divirto estando aqui com vocês. Um dia eu já falei para minhas alunas antigas, quando me chamavam de doutora, né, doutora Maraísa, nossa, meu ego ia lá nas alturas, mas quando me chamaram de professora, foi um tiro no meu coração. Então, assim, ser professora é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Ensinar, trazer essas coisas para vocês. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Não é um trabalho, não é um sofrimento, é alegria estar com vocês. E o nosso grupo é tão incrível, e eu já senti que a egrégora nossa é muito maravilhosa, porque hoje, da forma que eu trouxe, que eu pude trazer, eu já senti que o povo é das boas e eu vou poder falar um monte de coisa. Porque às vezes, gente, tem turma que vem uns alunos que a gente não pode falar as coisas, que daí manda e-mail, manda mensagem, porque não pode falar isso, porque não pode falar aquilo. Então, a gente, conforme vai sentindo a energia da turma, a gente vai percebendo o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. E aqui eu já percebi que a gente pode falar muitas coisas e eu gosto disso. Então, venham prontos para a gente ter aulas muito maravilhosas aqui. Mara saiu de casa maquiada ontem. Renata, transformadíssima, gente, transformadíssima. Renata foi no meu café lá em São Paulo, gente. Só por Deus, de moletom, tênis, cabelo amarrado, tá se transformando, vai se transformar, vai para um lugar bem maravilhoso. Vamos fazer um acordo, aqui é um ambiente seguro, podemos falar tudo, claro que é, e tem que ser. E lá no Secretas é exatamente isso, é um ambiente seguro, onde a gente fala sobre muitos assuntos, conversa sobre muitas coisas, e cuidamos desse espaço para ser realmente assim. Vem para o café aqui na Bahia, aguente firme que logo chega aí. Próxima aula, todo mundo vem mais arrumado, com batom vermelho. É minha. Gente, eu que agradeço. Vocês são maravilhosas, maravilhosas.
Tem uma excepcional noite amanhã, Encontro dos Secretos, às 20 horas. Eu coloco o link lá no grupo para vocês. Fiquem bem tranquilas, não fiquem desesperadas, mandando mensagem, meu Deus, cadê o link? Onde é que será a aula? Lá no grupo do Telegram, eu mando todos os recados lá. Todos os recados vão estar no grupo do Telegram. Fiquem no grupo do Telegram, isso é muito importante, que tem gente que não fica e tem gente que nem entra. Lá no grupo do Telegram é onde eu passo todos os recadinhos. Então, é muito importante que você olhe e que você fique lá. Porque tem gente que não entra no grupo e daí assim, ai, perdi não sei o quê, perdi não sei o quê. Mas não tá no grupo, não vê as informações. Fiquem lá, que eu vou passar todos os recadinhos lá. Nos encontramos amanhã, gente. Um beijo, ó, gigante no coração de todo mundo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Gratidão por tudo. Sejam muito bem-vindas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.